Um dos títulos mais disputados entre os exibidos na mostra Premier Brasil do Festival do Rio BR 2002, Madame Satã, do estreante em longa-metragem Karim Ainu, é inspirado na vida do malandro João Francisco dos Santos. O filme já havia recebido boas críticas no Festival de Cannes deste ano, onde esteve fora de competição. Eu comecei o projeto, na realidade, há um tempão atrás, em 95. Foi quando eu descobri pela primeira vez o Madame Satã enquanto personagem. Eu desconfiava um pouco quem era e tal. Em 95 eu li a primeira coisa sobre ele e comecei a fazer a pesquisa pensando em fazer o filme, assim, para poder escrever o roteiro e tal. E foi um processo, o processo de pesquisa foi um processo super rico, assim, para mim, né? Não só para aprender sobre o personagem, sobre o tempo que ele viveu, como é que foi viver na década de 30 no Rio e tal. E aí eu passei alguns anos escrevendo o roteiro, né? Não só fazendo isso, fazendo outras coisas, mas entre outras coisas escrevendo o roteiro, assim. E isso levou mais ou menos 5 anos, então a gente só foi filmar em 2001 o filme, assim. Então tem um longo processo, assim, até chegar ao filme que você viu ontem. Sei lá, tem 7 anos. Mas a primeira vez que eu descobri o Madame Satã, de fato, foi com uma biografia que o Rogério Dutra escreveu sobre ele, pequenininho, assim. E foi meio paixão à primeira vista. Quando eu descobri o personagem, eu falei, nossa, mas a gente tem que falar disso no cinema, assim. Eu achei que era um personagem que tinha que ser celebrado no cinema, que eu queria que as pessoas vissem, entendeu? E que conhecessem. Malandro, artista, transformista, capoeirista, cozinheiro, presidiário, pai adotivo, João Francisco dos Santos, conhecido como Madame Satã, passou a maior parte de seus 76 anos na boemia do Rio de Janeiro. A história do filme se passa no bairro carioca da Lapa, em 1932, momento em que o sonho de João Francisco de se tornar uma estrela do palco torna-se realidade. O filme se fixa no período da vida do artista que antecede a criação do mito. Rapaz. Era muito mais interessante para mim tentar fazer um corte e falar do Madame Satã num período de tempo restrito do que tentar contar a história da vida dele. Na verdade, eu nunca me interessei muito em contar a história da vida dele. O que me interessou no filme, primeiro que é uma leitura absolutamente pessoal do personagem, enfim, né? O personagem que me interessou por razões muito específicas. E segundo, que eu queria um pouco ficar com aquele cara um tempo, sabe? Eu queria que o espectador tivesse a experiência de ficar do lado dele durante um tempo. Então, daí que vem essa coisa do foco num determinado período da vida dele. Quando ele me convidou, eu falei assim, Karim, deixa eu te avisar uma coisa, eu não sei lutar capoeira, eu nunca fui protagonista de um filme, você está entrando numa roubada. Aí ele falou assim, mas não se preocupe não, você pode se jogar que tem rede de proteção. E realmente tinha, eu estava muito bem acompanhado, tinha um diretor de fotografia como Walter Carvalho, que é muito competente e muito sensível, no sentido de ele estar filmando e a câmera nunca competir com você, a câmera sempre era parceira. Tem um elenco todo que foi trabalhado e que tinha uma parceria, que sempre foram parceiros, nós sempre fomos muito parceiros, isso é muito importante. Tem um diretor como Karim, que era um diretor que sabia muito o que ele queria, ele sabia muito falar o que ele queria, ele era muito claro no que ele dizia. Então isso ajudou bastante. Por que a gente não pode entrar? Porque aqui vocês não podem entrar. Ah, e por que a gente não pode entrar? Porque aqui não entra nem puta, nem vagabundo. E tem algum desses nomes escritos na minha testa? Eu não quero confusão com você. Ao que me consta, eu não lhe devo nada. Porque a quem eu devo, eu pago. Na minha casa só se come quando Deus dá. E por acaso, se faltar, Virgem Maria completa. Por favor. Vambora. Não vou sair porque eu não devo nada. Eu vou entrar. Não vai entrar, não. Solta! Ai, me mordeu! É um filme, antes de qualquer coisa, sobre a exclusão e sobre a intimidade. Então, é claro que quando eu preparei o elenco, para mim a coisa mais importante, mais do que... Eu nunca ensaiei cena realmente no sentido clássico, você sabe, o ator vai daqui para lá e ali ele fala a frase e tal. Na verdade, o que era muito importante no trabalho de preparação, primeiro era um trabalho de compreensão do personagem, quer dizer, o ator encontrar o personagem. E segundo, como eu te falei, como era um trabalho de conjunto, era importante que os atores tivessem intimidade entre si, assim.
Então, grande parte do trabalho de preparação de elenco foi, na realidade, construir e criar essa intimidade entre os atores e, consequentemente, entre os personagens, né? A Laurita, para mim, era um grande presente. E, além de que era um personagem assim que é totalmente diferente de mim e de tudo que eu já fiz, né? Que é um personagem sorridente para fora, ela é leviana. Depois, Karin, quando convidou o Lázaro para fazer, a gente começou a entrar num processo de fazer ensaio, de se conhecer melhor, aí depois veio o Flávio também, né, o Felipe. Então juntamos os 4, né, e fomos para o mundo, fomos para a rua, para Lapa, dançando, né, todas as coisas daquela época, as músicas de época. A gente tinha que formar uma família que dava certo, apesar de ser uma família alternativa, que não se vê usualmente. E deu certo, deu tão certo que até a Firmina, a criança, também era uma maravilha. Ela contracena com a gente, ela fala. É muito bacana. Tá lindo! Laurita, não esquece de falar com o Amador, viu? Agradecer a ele, porque eu falei que era seu aniversário. Pode deixar, com o Amador eu não entendo. Eu sei do que ele gosta. Anda. Vivia na Arábia um sultão belo e cruel, que desposava a cada noite uma virgem que batia antes do amanhecer. Tem até uma cena do filme que é completamente improvisada, que é uma cena onde eles estão brincando antes de ir pro High Life e tal, que é uma boate que eles tentam entrar e não entram e tal, mas que é completamente improvisada. Aí eu tava filmando aquilo, a gente foi filmando. Aí a Marcela, inclusive, quando viu o material depois, falou: nossa, mas essa cena, eu nem sabia que a gente tinha filmado essa cena desse jeito e tal. O personagem tem várias características, mas ao mesmo tempo a gente buscou para construir ele a fidelidade aos sentimentos que eram propostos. Porque acesso ao material de como era o Madame Satã, como ele falava, como ele andava, eu tive. Eu li a biografia da vida dele, eu vi filmes de referência, mas o grande condutor da construção desse personagem foram os sentimentos que eram propostos ali. E precisava ser muito visceral e muito sincero no que estava sendo construído. Essa foi a grande busca para construir o personagem. Oh, douce nuit d'Alger, quand la brise se lève et caresse mon rêve d'un parfum d'oranger. Eu digo assim que a época do João Francisco foi uma época assim que ele era príncipe. Eu vejo Lázaro assim, príncipe, né, fazendo João Francisco. Comme la Francisco. caresse brève des minutes d'amour. Cannes foi uma loucura, enfim, né? Quer dizer, é um festival muito particular, porque é um festival de público, mas é um festival da indústria cinematográfica, né? Então, enfim, foi uma projeção super bonita, todo mundo concentrado, tá aplaudidíssimo no final, mas mostrar o filme no lugar que o filme foi feito, para o público que o filme foi feito de alguma maneira, sabe? É muito emocionante, assim. Eu fiquei a semana inteira numa tensão, assim, antes da projeção de ontem, e é muito bacana essa coisa do Festival do Rio, da gente ter podido mostrar o filme no Odeon, sabe? Que é do lado da Lapa ali, assim. Tem uma coisa pra mim que eu sempre insisti de estrear o filme no Festival do Rio, de estrear o filme no Odeon, assim, sabe? Acho que tem uma coisa de fidelidade ao próprio personagem. E é muito importante um filme que trata de um personagem brasileiro e com questões muito atuais, ter sido bem recebido aqui. Foi emocionante para mim ver que a plateia recebeu bem o filme e que ele tem uma bela carreira ainda. É bacana que o filme continua me surpreendendo, assim, sabe? A reação das pessoas ao filme, há momentos que você nunca imaginou que as pessoas iam rir, as pessoas estão rindo, enfim. Foi muito prazeroso, no final das contas. Tomara que continue sendo, né? Vivia na Arábia um sultão belo e cruel, que desposava a cada noite uma virgem
e batia antes do amanhecer. No ímpeto de por fim a tal ciclo de barbaridade, Charazar, uma virgem de rara beleza e gosto. Se tu sujar minha saia, alma cebosa, eu vou enfiar brocal no teu olho. Vamos, continua. Tá tão nervoso, trancado. Claro que eu tô nervoso. Nasci pra esse dia, pra receber o aplauso do meu público.